Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Nola Azevedo Ponce de Paula, sou acadêmica do 7º período do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente ao pluviógrafo tipo boia e seus principais aspectos técnicos. Os tópicos tratados hoje serão: o que é um pluviógrafo tipo boia, funcionamento, modelos e aspectos técnicos, sendo que o terceiro tópico vai ser apresentado de forma mais aprofundada. Então, o que é um pluviógrafo? O pluviógrafo ele é um coletor de precipitação. A diferença do pluviógrafo para o pluviograma é que o pluviógrafo mede a intensidade da chuva. Então, o volume precipitado é transferido para a unidade sensível, contendo um mecanismo de registro capaz de gerar um diagrama, chamado de pluviograma, que contabiliza o volume precipitado em relação ao tempo. Sobre o funcionamento do pluviógrafo, primeiro vamos falar das partes que compõem o pluviógrafo, né? Que são o anel de abertura, recipiente de flutuação, o flutuador, a carcaça, o sifão, recipiente coletor e a caneta. Sobre o seu funcionamento, a água da chuva é coletada pelo funil e direcionada para o cilindro do pluviógrafo. A água se acumula no funil e a boia sobe. Com isso, a caneta se move junto com a boia, registrando a altura em um diagrama. Esse diagrama é fixado a um tambor, completando uma volta em 24 horas. Agora, sobre os modelos, eu escolhi três modelos de pluviógrafos de uma fabricante. Eles são muito parecidos entre si. Eles diferem apenas por alguns detalhes. O primeiro deles é o modelo 95, também chamado de modelo padrão. Suas dimensões são de 100 cm por 24. Ele pesa 14 kg, a sua medição é diária a semanal, com capacidade de 200 mm e faixa de medição de 0 a 10 mm. O modelo 95Y tem dimensões de 100 por 38 cm, pesa 28 kg, a sua medição também é diária a semanal, com capacidade de 200 mm e faixa de medição de 0 a 10 mm. A diferença desse modelo para os outros é o modelo da caneta, enquanto o modelo 95 e 95C tem como material da caneta apenas a fibra, o modelo 95Y tem a caneta metálica. O modelo 95C é o mais diferente dos outros. Isso porque ele é mais específico, podendo fazer medições mensais de 32 dias. As suas dimensões são de 100 cm por 33. Ele pesa 30 kg, a capacidade é de 200 mm e a faixa de medição é de 0 a 10. Isso significa que toda vez que o recipiente ele enche, o sifão esvazia a precipitação ali acumulada. Sobre o material de que é feito, então as fabricantes disponibilizam esses materiais, mas não de todas as partes. Então a carcaça ela é de aço inoxidável, o sifão é de vidro e a caneta é de fibra. Como já fora falado, a capacidade é de 200 milímetros. A respeito do rendimento e da circulação nominal, o rendimento ele é de 0 a 10 milímetros, né? Como já fora falado. E o deslocamento linear da fita da unidade sensível ela é de 24 horas. Sobre a instalação desse equipamento é muito semelhante para todos os modelos. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o local em que o pluviógrafo vai ser instalado. O essencial é evitar obstáculos. Então, não instalar o pluviógrafo perto de árvores, perto de casas. Isso porque esses objetos eles podem interferir na chegada da precipitação até o funil. Isso vai prejudicar a medição, né, afetando a confiabilidade dos dados. Outro fator é que não é indicado que o pluviógrafo seja instalado em locais totalmente abertos, porque também isso afeta a medição, afeta a precisão do equipamento. Em relação à altura, o ideal é que a altura da superfície de coleta seja de no mínimo 1,2 metros do solo. Para instalar o pluviógrafo é necessário que haja uma fundação para garantir estabilidade e precisão. Para que ele seja então fixado a essa fundação,
os pluviógrafos eles têm 3 furos na sua base inferior, né, que são os olhares do anel do pé. Para que tem esses chamados anéis ou buracos? Isso serve para passar parafusos ou pinos na parte inferior do instrumento, que vai garantir estabilidade ao equipamento e também a sua precisão. Então, após a instalação da carcaça do pluviógrafo na fundação, o equipamento deve ser montado para que ele possa ser, enfim, utilizado. Então, para isso, é necessário seguir um passo a passo. O primeiro passo é remover a trava de transporte do braço do registro, que deve ser movido para frente até que seja completamente travado pela mola da lâmina. Em seguida, deve ser colocado o coletor na parte inferior do equipamento e então inserir o mecanismo de relógio no dispositivo. Após isso, deve-se instalar o tubo do sifão cuidadosamente no bico lateral do vaso flutuador, empurrando até o limite. Depois, deve-se despejar um pouco de água no coletor até que o recipiente de flutuação esvazie pelo tubo do sifão. Esse procedimento irá ajustar a ponta do braço do registro exatamente no ponto zero. Após a instalação do tubo do sifão, pode-se dar início à inserção do espiral no funil, que serve para impedir que partículas de solo, por exemplo, entrem e entupam o funil. Após isso, é necessário apenas remover a proteção da ponta da caneta e ajustar a hora do relógio, né? Para que o equipamento esteja calibrado. Sobre a manutenção, não é difícil, né? Ela é uma manutenção simples, então a gente tem que se atentar ao anel de abertura, então deve-se estar corriqueiramente verificando se há insetos, se há presença de folhas, se há presença de galhos, isso para que o funil não seja entupido e que a chuva consiga adentrar no equipamento. Também deve ser feito a limpeza interna, né, que pode ser feito com um pano úmido ou com uma escova macia, né, para evitar a corrosão do equipamento. Sobre o recipiente de flutuação e o rolamento do braço do registro, eles também merecem atenção. Isso porque eles devem ser limpos usando benzina ou sabão. Sobre o tambor do registro, ele deve ser lubrificado a cada 2 ou 3 anos, o que pode ser feito por um relojoeiro ou pelo fabricante do equipamento. Sobre o custo desse aparelho, então, o pluviógrafo sem aquecimento ele custa R$ 2.740,85 e o equipamento com aquecimento custa R$ 2.277,88. Então, o que seria esse aquecimento? Então, envolve o gasto de energia. Então, a gente tem o termostato, que ele é conectado à fonte de alimentação. Há 2 módulos de termostato que são instalados internamente. Então, um fica na parede interna e outro fica abaixo do funil. Para que serve isso, né? Então, quando a neve ou o gelo eles passam pelo funil, eles são aquecidos para passarem para a fase líquida. Além disso, isso evita o congelamento dos componentes do pluviógrafo e garante, né, a confiabilidade dos dados. Outro fator é que ao atingir a temperatura de superfície de 50 graus, a corrente é desligada automaticamente. Algo a se falar é que esse termostato ele deve estar conectado à fonte de alimentação. Então, envolve o gasto de energia. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. A consulta da bibliografia ela pode ser feita no site de compras Hydrometeorologic Instruments e nos sites da fabricante Keterer e Lambrecht Metal.